tem a ver com a empresa municipal GES Louros. A empresa municipal GES Louros, cujas questões do relacionamento com os seus trabalhadores, esta bancada, como todos sabem, temos vindo a acompanhar desde há uns meses a esta parte, com particular preocupação e transmitindo efetivamente aquilo que têm sido também as angústias que alguns dos seus trabalhadores nos têm feito chegar. Tomámos boa nota, e boa nota sublinho, de uma inversão daquilo que foi a posição do Conselho de Administração da GES Louros nos últimos dias, nomeadamente na véspera da greve realizada na passada sexta-feira. E tem a ver com o pagamento dos valores que os trabalhadores da GES Louros vinham a exigir com efeitos retroativos a julho de 2017 e que entendia o Conselho de Administração da GES Louros que não era de direito, mas o que é facto é que já houve um entendimento diferente na passada quinta-feira, motivo pelo qual nós ficamos satisfeitos. E reiteramos é que muitas das vezes quando aqui falamos sobre determinados assuntos solicitamos um olhar mais atento sobre algumas matérias que efetivamente que sejamos tidos em consideração. Igual modo, e nesta senda ainda da GES Louros, convém mais uma vez sublinharmos a nossa preocupação em face dos 78 contratos de prestadores de serviços que esta empresa tem e do reduzido número de trabalhadores que vão ver a sua situação regularizada através do programa PREV-PAV. Portanto, parece-nos a nós que o número de regularização, que não passa de um dígito, fica muito ou menos de 6 trabalhadores, fica efetivamente muito aquém daquilo que são as reais necessidades e circunstâncias da GES Louros e facto que temos vindo a alertar aqui em reunião de Câmara e que, mais uma vez, a falar do assunto GES Louros, voltamos a colocar sobre a mesa e gostaríamos de, sobre o mesmo, pedir uma reapreciação deste processo. Quanto à questão da GES Louros, Sra. Vereadora, se me permite, não houve uma inversão de posição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração disse desde o início que era seu desejo, e foi essa a orientação que traçámos no Executivo Municipal, proceder ao pagamento destas remunerações, destes valores remuneratórios. O que havia era a necessidade de fundamento jurídico suficiente que permitisse não só aos próprios membros do Conselho de Administração estarem seguros de não virem a ser responsabilizados por uma opção que pudesse não ter total fundamento jurídico, como os próprios trabalhadores não virem a ter que ressarcir a empresa por valores que alguma entidade pudesse vir a considerar como indevidamente pagos. Como a Sra. Vereadora sabe, houve um primeiro parecer de uma entidade pública no sentido negativo, isto é, de que não se devia fazer esta regularização. A administração da GES Louros recebeu, agora há poucas semanas, um projeto de recomendação da Provedoria de Justiça, onde o processo também estava em análise, no sentido contrário, isto é, um projeto de recomendação que foi enviado à GES Louros para seu pronunciamento, que apontava para a validade jurídica da possibilidade de se pagar. E, aliás, a GES Louros respondeu concordando com essa interpretação, que era o que desejávamos. E, na sequência disso, fez-se esse pagamento. Portanto, a posição foi sempre querer pagar. Foi preciso remover e encontrar fundamento jurídico suficiente para isso e pensamos que este projeto de recomendação da Provedoria de Justiça, que é uma entidade absolutamente independente e com digamos, um trabalho interpretativo da legislação que nos dá grande conforto, porque é uma entidade em que habitualmente os seus pareceres e recomendações são respeitados, são tidos como uma base válida para a administração pública em geral e também para a administração local, que nos pareceu estarem reunidas as condições para que se pudesse fazer esta regularização, como foi, de resto, anunciado. Pensamos que ainda bem que assim aconteceu e que é preciso relembrar que as cautelas que foram tidas foram cautelas que tinham como fundamento dúvidas jurídicas fundadas da viabilidade legal desta decisão.
Tanto mais que até houve um parecer da CCDR em sentido contrário. Portanto, não foi uma questão que tenha sido originalmente enfim, inventada pelo Conselho de Administração da GES Louros, sem qualquer fundamento ou qualquer outra posição nesse sentido. Não foi assim. Portanto, penso que foi positivo que se conseguisse resolver esta questão. Quanto à regularização de precários, o Sr. Vice-Presidente dirá, mas efetivamente fez-se a regularização de todos os que estavam em condições, de acordo com a lei, de serem regularizados, porque há situações bastante diferenciadas e nem muitos não estavam, não eram abrangidos, nem a sua situação corresponde àquilo que o programa de regularização dos vínculos precários pretendia atingir. Dizer, em primeiro lugar, e em resposta a uma questão colocada pela Sra. Vereadora Sónia Paixão, no que tem que ver com a questão da chamada regularização dos precários, que em devido tempo já tivemos a ocasião de debater este assunto aqui na Câmara, ou seja, não é assunto virgem, tampouco é no âmbito da Assembleia Municipal, onde também por mais que uma vez abordámos e tivemos a oportunidade de esclarecer qual tinha sido a linha de trabalho e de conduta adotada pelo Conselho de Administração da GES Louros, e ainda mais recentemente, numa reunião do grupo de trabalho que a Assembleia Municipal decidiu criar para acompanhar, digamos, a atividade da GES Louros, tivemos igualmente a ocasião de esclarecer os senhores deputados municipais, onde também está, para além da mesa da Assembleia e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que, como todos nós sabemos, é eleito pelo Partido Socialista. Estão igualmente representantes de todas as forças políticas e também do Partido Socialista. Bem, dizer que aquilo que aconteceu, e digamos, foi essa a decisão que o Conselho de Administração tomou, foi fazer primeiro o levantamento de trabalhadores que se encontrassem numa situação de precários, definindo uma circunstância que é qual era a jornada de trabalho que estavam a praticar e se essa jornada de trabalho era superior ou não àquilo que é a jornada de trabalho normal dos trabalhadores da GES Louros. Nós temos tipicamente na GES Louros, e desde há muito tempo, desde o início da empresa, uma situação em que há prestadores de serviços que não pretendem ter outro vínculo que não seja exatamente o de serem prestadores de serviços, porque estamos a falar de monitores de natação que, em alguns casos, têm mais do que um emprego, têm outras ocupações e que têm aqui, digamos, algumas horas em que têm o seu desempenho profissional. Portanto, foi feito o levantamento das pessoas que se encontravam nessa circunstância. Definimos que deveriam ser regularizados todos aqueles que tivessem uma jornada de trabalho igual aos trabalhadores da GES Louros e que tivessem um vínculo duradouro, portanto, e já de algum tempo a esta parte. Foi isso que acabou por vir a acontecer. Isso permitiu regularizar a situação de 8 trabalhadores que se encontravam nesta circunstância e, entretanto, foram admitidos 10 trabalhadores exatamente para o quadro de pessoal da empresa, numa lógica, digamos, de acabarmos com aquilo que era uma situação que era anómala no quadro, digamos, daquilo que acontece em muitos organismos da administração pública. Ainda esta semana tivemos a ocasião, aliás, de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro dizer que também não estava satisfeito com a situação do trabalho precário tanto na Administração Central, porque entendia que, em muitos casos, tinham sido omitidos casos e não tinha havido, digamos, o tratamento adequado. Bem, no nosso caso, aquilo que acontece é, nós fizemos o levantamento, definimos um critério e toda a gente que se encontrava na condição de estar a fazer uma jornada de trabalho igual a qualquer outro trabalhador da GES Louros, deveria passar, digamos, a ter um vínculo que não fosse precário. E foi isso que aconteceu. Portanto, é o esclarecimento que tenho neste momento para dar à Sra. Vereadora. Em primeiro lugar, naquilo que diz respeito à GES Louros, e dar boa nota da recomendação da Provedoria de Justiça e aproveitando já a oportunidade para agradecer ao Sr. Presidente ou ao Sr. Membro da Administração do Conselho de Administração da GES Louros, o Sr. Vice-Presidente, que nos facultasse essa mesma recomendação da Provedoria, gostávamos de ter acesso à mesma. Projeto de recomendação. Disse o Sr. Presidente que tinha recebido há poucas semanas. O que é certo é que nessas poucas semanas deu com que a atuação fosse na passada quinta-feira, o que foi muito bem e uma grande pontaria antes do momento de greve dos trabalhadores da GES Louros. Foi mesmo pontaria. Pronto, Sr. Presidente. Cada um tira a ilação que tem que tirar e é curioso, não deixa de ser curioso para todos, mas ainda bem que a administração, o Conselho de Administração da GES Louros entendeu por bem, ao fim e ao cabo, ir ao encontro daquilo que era este projeto de recomendação, que vem, naturalmente, também ao encontro daquilo que era os desejos dos trabalhadores da GES Louros, desejos esses com os quais nós também tivemos, desde a primeira hora, de acordo e tivemos também a oportunidade de colocar esta questão, dar a devida nota. Quanto à questão da integração dos precários, Sr. Vice-Presidente,
evidente, e já falámos várias vezes, eu própria na minha intervenção disse que já falámos sobre a questão dos precários aqui. Bem sei que todos os prazos neste momento já estão praticamente ultrapassados para lançar mão do procedimento do PREF-PAF, contudo, acho que ainda temos aqui, permitam uma expressão, uma nesga de oportunidade para olhar novamente para esta circunstância, para os cerca de 70 trabalhadores que estão nesta circunstância e demonstrar eventualmente se há ou não uma outra vontade política para a regularização destas situações, independentemente da jornada de trabalho que realizam em concreto, equiparada à jornada de trabalho dos trabalhadores da GES-Louros. Foi esse o critério que foi aqui encontrado. Certamente sabemos que ainda dentro dos critérios daquilo que este programa prevê, poderia haver aqui outra janela de oportunidade para, quem sabe, regularizar bem mais do que os 8 trabalhadores que, ao fim e ao cabo, viram satisfeitas aqui as suas pretensões e ficaram com um vínculo de trabalho estabilizado que todos nós desejamos para a maioria dos trabalhadores, sabendo, é óbvio, que há aqui um caráter específico em alguns deles, opcional. Eu punha como opcional. Portanto, se estes trabalhadores quiserem manter-se num regime de verdadeiros avançados, verdadeiros prestadores de serviços, porque prestam serviço a outras entidades, tudo bem. Agora, aqueles que têm interesse e que reúnem a maioria dos requisitos para serem integrados, eu, se estivesse à frente dos destinos deste município, era esta a janela de oportunidade que dava. Sra. Vereadora, só um comentário sobre as suas afirmações relativamente às GES-Louros, para sublinhar que ainda bem que se congratulou com a decisão tomada e que está de acordo com ela, que vai no sentido que também defende. E também lhe vou dizer com muita naturalidade, Sra. Vereadora, não estranho que o partido que representamos esteja atento às posições dos representantes dos trabalhadores. Já estranharei mais eu que outros, de repente, se tenham assumido como os mais defensores das posições das organizações dos trabalhadores. Não estou a dirigir isto para si. Estou a fazer uma consideração genérica. Não é? Agora, Sra. Vereadora, que os eleitos do PCP e da CDU estejam atentos às posições dos representantes dos trabalhadores, parece uma coisa que todos reconheceremos que é normal, natural e habitual.